Boa noite a todos. Sejam bem-vindos àqueles que estão vindo pela primeira vez à Sociedade Espírita Renovação. Vamos ter a palestra pública das quartas-feiras, hoje a cargo da nossa companheira Rosana, e como habitualmente fazemos, iniciamos com a nossa prece. Vamos então orar. Querido Jesus, nosso mestre, nosso modelo e nosso guia, a Ti, Senhor, elevamos o nosso pensamento em forma de prece para manifestar a nossa imensa alegria de aqui estarmos nesta casa espírita que nos acolhe, com todos os benfeitores espirituais que aqui trabalham e nos auxiliam no crescimento espiritual. Em mais uma tarefa, Senhor, temos muito a aprender, a fazer as reflexões necessárias, de modo a nos transformar do ponto de vista moral. Auxilia-nos, Senhor, que possamos contar com as Tuas bênçãos e que elas sejam especialmente dirigidas à nossa companheira Rosana, para que melhor transmita a mensagem da noite. Que possamos nesse ambiente, então, Senhor, de muita paz, de muita tranquilidade, de amorosidade e fraternidade, iniciar mais esta tarefa, então, te dizendo, Senhor, muito obrigado. Palestra da noite de hoje, ou do dia, ou da tarde já aqui, depois fica disponível no canal da Sociedade Espírita Renovação no YouTube. E está a cargo, como já foi dito, nossa companheira Rosana Catani, essa companheira querida, que é nada mais nada menos que uma das fundadoras de nossa cena. E este ano está completando 40 anos, né? Isso não significa que ela seja idosa, assim. Ela é uma jovem trabalhadora que chegou, uma menina ainda, então, né? Ela está aqui, já ocupou diversas funções em nossa casa, já foi presidente por mais de uma ocasião, atual vice-presidente, já participou do conselho, é conselheira da Federação Espírita do Paraná, e com larga cultura e dedicação doutrinária. Vamos ouvi-la para falar, cumprir a boa nova do Cristo. Fique à vontade, então. Boa noite a todos, é um prazer estarmos aqui, né, junto a vocês, e rogando que a espiritualidade superior possa nos unir e trazer a paz necessária a todos nós. É peculiar a gente poder estar falando sobre esse assunto e nunca é demasiado, porque é um assunto intrigante a todos nós e que nem todos estamos no mesmo patamar, buscando essa condição, né, da boa nova em nós. Mas vamos iniciar trazendo aqui uma história que não consta tão assim abertamente dentro do Evangelho, né, está no Novo Testamento, consta da visita de Jesus ao Templo de Jerusalém. Dentro das Escrituras que a gente tem, dentro dos Evangelhos, tanto de Marcos, Mateus, Lucas e João, houve 4 oportunidades que Jesus esteve ali e que foi explanada a visita de Jesus ao templo.
essa corre à parte, certo? Mas é interessante que a gente relembre. A primeira vez que Jesus adentra ao templo foi junto a seus pais, quando ele foi circuncisado, né? E apresentado ao templo como um novo membro judaico, né? Hebreu, dentro da sua atuação. E é importante que a gente perceba que isso se deu como um marco em que ele realmente foi constado como filho de José e Maria. A segunda oportunidade, quando ele tinha 12 anos, lembra? Foi uma situação onde os pais já tinham saído de Jerusalém, foram visitar, e de repente foram procurar seu filho na caravana de retorno. Cadê o filho? O filho tinha ficado no templo conversando com os sacerdotes e de uma tal maneira que ele se colocava acima em relação ao conhecimento do que todos ali apresentavam. A terceira ocasião, na realidade, foi quando, junto aos seus discípulos, ele pôs para fora os vendilhões do templo, que eram os comerciantes que tiravam o dinheiro das pessoas para poder efetuar os sacrifícios, né, dentro do templo do Deus. E isso Jesus não fez nenhum escândalo, só o simples posicionamento dele frente aos vendilhões disse: o que fazem aqui? Voou bichinho para tudo quanto foi dado pelo vamos dizer, o suporte fluídico existente em Jesus sempre. Na quarta vez, infelizmente, foi um pouco antes do Holocausto. E a história que a gente vai contar, ela nos diz respeito quando Jesus realmente deixou Nazaré, foi até o Rio Jordão e foi ter com João Batista. Foi quando ele foi batizado. A gente sabe que foi toda uma cerimônia, ele recebeu, vamos dizer, a necessidade do mergulho na água, por mais que João Batista disse que não tinha nem direito de desatar as sandálias de Jesus, mas ele acabou batizando, né, Jesus, e ele seguiu o caminho. Qual o caminho dele? Ele foi ao templo. Ele foi ao templo porque, quando se nasce, tem que se apresentar ao templo um novo integrante da comunidade. E ele, nessa condição em que ele foi batizado, ele não deixava de ser um novo integrante, porque ele estava ali, como sempre todos os essênios faziam desde há muito tempo, mergulhando o corpo, deixando as impurezas para trás e se arrependendo dos pecados. Mas Jesus era espírito puro. Ele foi e fez isso em nome de Deus para que ele viesse a ser reconhecido. Porque ele era um espírito puro, não tinha necessidade absolutamente nenhuma do batismo, nem muito menos de estar se arrependendo de algo que tenha feito. Mas ele cumpriu, de certa maneira, a maneira pela qual ele estaria ali iniciando a sua trajetória para estar levando adiante a Boa Nova, certo? E nós aqui vamos ver, dentro dessa Boa Nova, várias situações. O que Jesus foi fazer em Jerusalém após o seu batizado? Eu estava quase antecedendo, antes de mostrar o restante, né? Vou ter que dar o spoiler antes, depois a gente retoma cada um desses itens aqui. Início da nova era para a humanidade. Segundo, o retorno do advento de Cristo, que temos feito na implantação do reino de Deus e dos céus e buscamos a felicidade? Então, são questionamentos que são nos colocados. Mas, voltando ali, após ele ter sido batizado,
ele resolve se apresentar no templo como um novo membro, só que agora com uma função e um trabalho efetivo que ele iria começar a fazer desde aquele momento. Como a gente sabe, existe uma depressão muito grande, né, como se fosse um cânion, né, do Rio Jordão, do Tiberíades, forma o seu lago, uma depressão enorme. É a maior depressão existente em toda a Terra, onde existe um rio embaixo, maior até que o Grand Canyon, e que ele precisava subir, porque Jerusalém ficava acima da atuação onde ele estava. Era um percurso de apenas 14 quilômetros de subida, pouca coisa, mas de uma tal, vamos dizer, subida tão grande que cansava qualquer pessoa. E ele demora para fazer isso. Demorou de 1 a quase 2 dias para subir até ao grande patamar onde ficava Nazaré de um lado e Jerusalém um pouco mais adiante. E ele percorreria da estrada de Nazaré, sem adentrar a cidade, 130 quilômetros se ele fosse em linha reta, mas tinha Samaria no meio do caminho. E ele teve de desviar porque, para cumprir as leis, ele não poderia entrar em um local onde o povo hebreu considerava herege, e que ele teve de dar uma volta. Então foram 160 quilômetros efetuados a pé, onde provavelmente ele deve ter demorado, depois que ele chegou ali em cima, mais 2 a 3 dias andando a pé. Interessante ele ter chegado lá em Jerusalém, deve ter efetuado a sua limpeza no corpo, descansado, e no dia seguinte ele vai de encontro, sem dúvida, à questão de ele poder chegar até a porta do templo, certo? E essa porta era interessante que ela adentrava num pátio enorme, onde ali, lá dentro, ficavam os mercadores. Mas fora da porta estava um sacerdote de nome Arão, e que ele percebeu a vinda de Jesus, porque Jesus estava tão cônscio das suas necessidades, da sua tarefa, que ele parecia irradiar luz, e quem reparou foi esse sacerdote. Era um rapaz vamos dizer, de consistência de uma altura mediana, os cabelos a nazarena, né? Eles vinham repartidos ao meio e sobre os ombros, uma barba rala, e que vinha em direção à entrada do templo. E foi o que esse sacerdote veio a perguntar: moço Galileu, o que é que você veio fazer aqui na cidade? E ele respondeu, né, com toda a certeza, né, o que ele veio ali efetuar. Eu vim à cidade buscando a fundação do reino de Deus. O sacerdote ficou assim, estupefato, disse assim: como? Buscando a fundação do reino de Deus? Daí, como que você vai fundar o reino de Deus? Ele menciona daí a seguinte: esse reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. Ele diz assim: mas o que você entende por obra divina que você coloca? Quem é você, afinal? Um reino de Deus? Como que vocês vão estar trazendo para vocês? Trouxe servos, está ligado a algum
príncipe que tenha lhe proporcionado a trazer aqui soldados ou a todas as pessoas que possam me ajudar dentro do templo. E daí ele falou assim: os meus seguidores virão de toda a parte do mundo, sairão de todos os lugares. E o nosso sacerdote começou a me dizer assim: mas é claro, os loucos e todos temos em qualquer lugar e eles vão seguir a você. E daí Jesus, muito sereno, como sempre, ele menciona assim: na realidade, esses vêm, mas vêm com uma fortaleza interior muito grande, porque eles vão ter uma força enorme, trazendo para nós, sem dúvida alguma, né, a maior de todas as forças, o sentimento maior dentro de si. E esse sentimento, ele dá a força necessária a vencer a qualquer situação que se anteponha à frente. Ele continuou a zombar e disse assim: você por acaso já viu uma cidade em que os romanos moram? Vocês viu a oponência em que eles vivem? As estátuas que existem? As conquistas que eles efetuaram? E ele fala assim: nenhuma árvore tem a grandeza que o sentimento que trazemos em nosso coração. E nenhum cisel é maior que a boa vontade. Dizendo que não é a matéria em si que está ali sendo exposta que vai trazer a grandeza do reino, que vai estar mostrando o que veio ela a fazer. E isso fez com que, de repente, o nosso companheiro ficasse irritado, né? E ele disse assim: e o que você pensa fazer com essas questões? Eu vou trazer o amor e a verdade para o povo. Não entende, você não está me entendendo. Você, por acaso, entende sobre códigos imperiais, situações de que há necessidade de que o povo fique no banco desse rei, desse reino? Ele diz assim: a vontade do meu Pai, ele sabe o que eu tenho de fazer aqui e é isso que eu vou fazer. Irritou de tal maneira o sacerdote que ele saiu de lá. E já havia formado um certo grupo de pessoas, porque muitas vezes os pensadores desocupados ficavam conversando entre si, e quando viam alguma intercação entre as pessoas, já se chegavam ao lado. E foi nesse momento que todos se colocaram a sair. Jesus adentrou ao templo, ficou ali alguns instantes, visitou depois um pouco mais Jerusalém, percebeu estátuas, percebeu vários monumentos, várias situações que mostravam a grandeza da cidade, mas logo foi embora. Virou as costas e foi em direção a Nazaré. Nazaré ficava no mesmo, vamos dizer, platô, né, que é Jerusalém, e ele se levantou para lá. É a cidade, na realidade, segundo João Batista, João Evangelista, que ele contou a história de Jesus. Jesus, para João Batista, segundo o que a mãe dele havia falado, não nasceu em Belém. Ele nasceu realmente em Nazaré. Mas isso contesta com o que os outros 3 evangelistas colocam. Mas, enfim, essa era a situação. Jesus vai caminhando, se dirige até Nazaré, chega em Nazaré, se coloca dentro do sinédrio da cidade, pois era um sábado, e se coloca para ler e analisar a leitura, as escrituras que ele estaria lendo.
abre o ocaso e fala a respeito do reino de Deus. Nossa, houve uma polvorosa enorme dentro do Sinédrio. Que reino de Deus? Aonde? Como? Quem é essa pessoa? Houve tanta confusão pela leitura que ele fez e pela interpretação que ele deu, que ele teve de sair às pressas. Só que ele saiu de um jeito diferente, onde ninguém entendeu para onde ele foi e como ele foi. Ele desapareceu no meio da multidão, porque eles queriam, em Nazaré, jogar ele pelo precipício, porque o tinham identificado como sendo ele, na realidade, não uma pessoa qualquer, mas o filho de José, aquele marceneiro, e que ele agora, quem era ele para estar falando daquela maneira? Eles não aceitaram essa condição. Jesus se abalou para essa questão? Em absoluto. Continuou indo a sua caminhada, só que agora indo de encontro a quem ele sabia, a quem ele iria chamar, a quem ele tinha certeza que estariam à espera dele. Se dirige até o Tiberíades, ou lago de Genezaré, vai de encontro a uns barcos já em Cafarnaum e nominalmente chama Pedro, André, venham comigo ser pescadores de almas. Então a gente imagina o quanto eles devem ter vamos dizer assim, se assustado com serem chamados nominalmente, mas na realidade era como se parecesse que eles estavam esperando esse acontecimento vir a ocorrer. E quando Jesus os chama, ele fala assim: nós iremos fundar o reino de Deus aqui. André, o mais novo dos dois irmãos, diz assim: Jesus, é muito bom estarmos aqui, já tinham até se abraçado, havia ocorrido até lágrimas entre os irmãos, mas ele diz assim: mas Jesus, veja, somos todos humildes, são tão poucas casas aqui em Cafarnaum, como que nós iremos fundar um reino dos céus? Somos pessoas muito humildes, trabalhadores apenas, né? E o que aconteceu foi que, na realidade, Pedro interveio. Jesus, ele é novo ainda, mas com um olhar sonhador, olhou ao redor do lago e disse assim: existem muitas cidades às quais a gente pode ir e chamar as pessoas para esse reino. Jesus percebeu que não era o momento de se estar adentrando a questões maiores a respeito do reino. Ele pensou em deixar realmente como o fez para mais tarde, para que assim pudesse chegar a uma explicação em que, sem dúvida, eles pudessem entender melhor do que se tratava. Continuaram a caminhada, chamaram Levi, dentro do mercado da cidade, ali de Cafarnaum, chamaram ele, né? E Levi vem ao encontro, chama todos os demais e de repente já estavam formados os 12 discípulos que se transformariam no colegiado de Jesus. E sem dúvida foi um pouco mais adiante que houve o grande discurso, ao canto magnânimo que foi efetuado e que ainda ressoa nos nossos pensamentos, nas nossas ideias, tudo o que ele trouxe como ponto fundamental de uma caminhada segura para frente e para o alto. E ele menciona a necessidade de uma transformação, de haver uma mudança em cada uma das bem-aventuranças, porque foi o hino do Sermão da Montanha, que foi logo em seguida dado. E ali, sem dúvida, existia todo o arcabouço necessário para que as pessoas pudessem vir a ter uma nova maneira de agir,
E ele veio não para os que queriam ouvir, mas aos que estavam aflitos, aos que tinham o transtorno, a dificuldade, a falta de consolo na sua vida. E assim, sem dúvida, ele continuou falando isso, mencionar a respeito de a imortalidade da alma, e teve condições de, junto aos seus discípulos, mostrarem e eles identificarem essa questão. Na transfiguração aparece ali Moisés e também Elias, que juntos estavam ali falando com Jesus, quando João, André e Pedro junto ali com ele estavam. E eu lembro que bem no final depois do seu holocausto, ele permaneceu 40 dias junto com eles. Então ele demonstrou efetivamente que a vida continua. Ela não é entre o nascimento e a morte do corpo. Ela vai além daquilo. Então, a alma ainda perpassa o tempo e atua de uma maneira diferente. E que ele menciona a necessidade de nascer de novo. E isso também já foi muitas vezes comentado aqui. E esse nascer de novo dá a oportunidade de um novo direcionamento. Mas o principal e mais importante de todas as questões que foram trazidas, né, foi, sem dúvida alguma, o início de uma nova era, porque era para a humanidade, sem dúvida, né, a era espiritual, porque ela facultava a amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, e que não se daria isso em um pouco tempo de atuação. Isso demora para ser estabelecido entre as pessoas, porque vai se ter, além de amar a Deus sobre tudo, primeiro, amar a si e ao próximo, como se fôssemos irmãos. Mas tem muitos que para nós não nos parecem tão próximos. E é essa a condição a qual está verdadeiramente fixada o anseio dessa situação em que todos nós devemos estar, né? Vejamos, né, que em primeiro lugar Jesus pessoalmente, quando se revestiu da carne, ele mesmo mencionou, né, que nós devemos ter ânimo para prosseguir em frente, por mais dificuldades, por mais questões não bem trabalhadas em nós possam estar acontecendo, venham a vencer as nossas forças, que nós devemos ultrapassar essa situação. Tanto que Jesus se entregou à morte no holocausto, a qual ele foi colocado por ter mencionado que na oração dominical que Deus é nosso Pai, se é nosso Pai, é Pai de todos nós estamos iguais perante Deus. E isso muda o status quo de toda a população ali existente e foi vamos dizer, o estupim, de uma certa maneira, que levou a ser levado ao holocausto. Mas é interessante que a gente perceba que essas situações todas, ele jamais se sentiu oprimido. Ele venceu o mundo, não perdeu em nenhum momento a calma, a paciência, e mostrou em cada uma das suas situações a exemplificação necessária para que a gente soubesse como iria efetuar. E quando a gente menciona que ele veio edificar o reino dos céus,
ele veio edificar em nós, dentro da nossa alma. Por isso que é uma era espiritual. É porque nós vamos ter que modificar a nossa maneira de agir e de estar na vida, de conviver com as pessoas, tendo a condição de equiparar a nosso agir, o nosso pensar e o nosso falar de acordo com as leis divinas, tratando todo e qualquer indivíduo exatamente da mesma maneira, independente de estarmos acima no poder, numa atuação profissional que demando de pessoas, nós vamos ter que ter respeito, cuidado e bem-querença com as pessoas que estão ao nosso redor. E isso não é fácil ter e demonstrar. E mesmo para quem, estando em uma posição mais abaixo, como tratar sem estar colocando o guante de ódio e de uma presença cada vez mais efetivamente corretiva em cima das pessoas. Ali está a grande dificuldade e o aprendizado necessário que devemos efetuar. E é interessante que Jesus, para que eu ficasse bem estabelecida essa questão e que as pessoas de todos os lugares pudessem entender, conforme a atuação que as pessoas tinham, Jesus trazia uma parábola, tentando exemplificar alguma coisa do ensinamento que ele estava trazendo. E nesse particular aqui, a gente vê que Jesus traz a parábola do semeador, que cabe para nós com uma reflexão muito grande, porque vai nos trazer uma necessidade de uma visualização, a qual Jesus colocou desde os tempos que estava aqui, na sua primeira adentrar na terra junto a nós, né, na carne, a necessidade de a gente prestar atenção. Então, nós sabemos que existe, né, a questão de identificarmos, né, a questão da parábola do bom samaritano, não, do semeador. O semeador saiu a semear. Ele levou no seu alforje as sementes. Sem querer no caminho, elas foram caindo ao léu e pássaros passaram e usaram essas sementes como alimentos seus, sem deixar que ficasse para a produção de qualquer coisa. Outras caíram sobre a pedra e que, mesmo com a chuva formando as raízes, começando a querer germinar, ela não tinha terra para fixar essa raiz e realmente ela se perdeu no meio do caminho. Depois as outras sementes caíram em meio a espinhos. Havia terra embaixo, criaram essas raízes. A planta começou a crescer, mas quando cresce um pouco mais, vem os espinhos que abafam e martirizam a planta e ela não consegue crescer. Depois, é claro, quando se chega a um terreno onde ali iria ocorrer a semeadura, ela é jogada nesse terreno e algumas sementes dão uma semente sem outras em troca, outras 70 sementes, outras 30. O que significa essa palavra? Porque a gente fica pensando, sim, semente o que é? Sementes são os ensinamentos do Cristo que ele traz. É a boa nova que ele colocou. É o caminho da verdadeira vida que ele pôs como ponto fundamental a nossa existência. E que, de repente, essas que caíram e que os pássaros comeram,
eram as pessoas, né, nesse terreno, representando a alma humana, que não tinham o menor interesse, então elas ficaram no caminho e os pássaros os levaram. As segundas, sobre a pedra, elas ouviram a mensagem, acharam interessante, mas que de pouca valia servia para elas porque não interessava. Elas não tinham ideia e nem o anseio de mudança. A vida estava boa para esses em que o terreno era tão árido que era uma pedra. As que na realidade tinham espinhos eram as dificuldades que tinham no caminho. Então eles ouvem a mensagem que é semeada, as tornam com grande ardor, porque são aflitos, são devedores, têm dificuldades, já despertaram a sua alma para uma atuação de melhora e que necessita de um apoio para que possa crescer. E de repente vem nessa semeadura esse apoio que eles têm para poder crescer. E na realidade, quando as dificuldades acontecem, eles vão pouco a pouco se desinteressando porque não conseguem fazer colidir o anseio com a mensagem, e a vontade e o esforço não é tão grande para que isso aconteça. E desistem da caminhada. Mas as sementes que chegaram no terreno e que deram 100, 70 ou 30, são as que estão já com a condição de estar recebendo para si esses ensinamentos e efetuando com esforço e com vontade, sabendo que, sem dúvida alguma, é o tempo que vai determinar a mudança, porque todos nós temos dificuldades, todos nós temos situações a serem vencidas e que não vão ser conseguidas ser vencidas de uma hora para outra. Muitas vezes somos vistos assim como pessoas que não desistem nunca, graças a Deus, porque assim estaremos procurando vencer a nós mesmos, como Jesus mencionou: eu venci o mundo, vocês também podem vencer. E é isso que está colocado dentro, não só da primeira vez que Jesus veio, mas na segunda vez em que ele veio disfarçado, porque ele mandou uma pleiade de espíritos que invadiram nosso território, invadiram o mundo e trouxeram o fenômeno espírita, onde mexiam-se cadeiras, mesas dançantes, como falava, ou falantes, e que traziam mensagens, respondiam a questionamentos efetuados, e que foi através do esforço hercúleo de Jesus, chamado agora como Espírito de Verdade, que efetuou todo esse trabalho junto com espíritos dos mais diversos matizes, que vieram trazer mensagens ou estar presentes aqui no mundo e recebendo a condição de medianizar, de estar trazendo as mensagens do mundo espiritual para que eles pudessem identificar e facultar a sua coleta. Quem efetuou isso foi com auxílio, sem dúvida, desse Espírito de Verdade, espíritos superiores do mais alto galardão, e um espírito superior de nome Hippolyte de Lyon de Rivail, Allan Kardec. Ele conseguiu repassar e trouxe para todos nós a repaginação dos ensinos da moral do Cristo. Como repaginar? Ele trouxe de volta, mas trouxe explicando de onde a gente vem, para onde a gente vai, o que fizemos, quais são as situações das quais necessitamos melhorar, mas jamais vai deixar
de lado o Sermão da Montanha. Então vejamos o valor existente naquelas palavras do Cristo junto a pessoas que pouco tinham condição de entender, mas que nessa atuação aqui, trazendo a mensagem novamente vista de forma mais aprofundada, explicando o porquê que a gente retorna, as dificuldades que a gente enfrenta, para que nós mergulhemos em nosso espírito, mergulhemos em nossos pensamentos e possamos, sem dúvida nenhuma, entender que do advento do Cristo o cabedal da moral ampliado e trazendo coisas novas e outras que foram deixadas de lado, que vão nos explicar e nos dar a possibilidade de uma vivência muito melhor. E é claro que esse advento, né, do Cristo, que eu está errada aqui a palavra, mas nós vemos aqui que essa questão, o que temos feito na implantação do reino dos céus ou no reino de Deus. O que nós temos feito? Nós estamos perscrutando em nossa alma, como Santo Agostinho nos mencionou, a necessidade da gente conhecer a nós mesmos frente à nossa atuação no dia a dia. A gente tem vasculhado à noite para a gente pensar assim: se eu tratei as pessoas que eu estive com delicadeza, com bondade, com afabilidade, por mais que eu tenha uma posição mais acima ou mais abaixo, mas em meu pensamento, em minhas palavras, em minha atitude, eu infringi qualquer situação de desmando ou de trazer algo que ferisse as pessoas? Essa é uma pergunta que está na 919. Como que a gente faz para a gente saber? Conhece-te a ti mesmo. E como que você faz? Buscando em si, todas as noites, esse tipo de relação que eu tive durante o dia, se isso me veio afetar e atuar com as pessoas de maneira que não era correta, que eu infringi o código de atuação entre irmãos, eu não usei o amor e a caridade, a tolerância, a humildade e o perdão, para que a minha atitude fosse condigna com aquilo que eu desejo ter, uma vida melhor, que é, na realidade, essa vida melhor, através do que a gente busca na felicidade. Aí a gente fica pensando assim: o que é a felicidade? Eu ter uma casa própria, um carro novo, um emprego, então que seja um emprego. Isso daí são questões que na realidade vão fazer parte de uma continuidade ou não, dependendo do que nos é necessário e merecido para o aprendizado. E aí é que está. Essa felicidade que a gente tem que enfrentar, a felicidade está subordinada ao bem-estar da alma. O que é o bem-estar da alma? Eu estar de bem comigo mesmo, sem pôr a minha cabeça no travesseiro e não conseguir dormir, ou então está tão atrapalhado com as questões que acontecem que eu simplesmente me jogo, durmo e esqueço o que está acontecendo, que eu não quero saber, não quero mudar. Cai nas questões dos terrenos aos quais a gente estava falando há pouco em relação da parábola do semeador. Qual é a nossa posição dentro dessa parábola? O que a gente tem efetuado de diferencial para a nossa vida que tem efetivado a nossa melhora para a busca da felicidade? Mas a felicidade verdadeira da alma, aquela que nos traz leveza no cumprimento de toda e qualquer atuação que a gente tem. É claro
que a gente, em uma encarnação, 2 ou 3, não vai conseguir, em espécie alguma, chegar a ter o reino de Deus em nós. E o que seria esse reino de Deus? Seria a equitação da minha maneira de viver em todos os sentidos, seja em pensar, em falar, em agir, de acordo com as leis morais, as leis divinas, a lei de Deus, que está onde? Não é nenhum espaço reservado aqui, a gente tem ali uma salinha, é o reino de Deus ali. Não existe espaço físico, ele está em nós, dentro de nós. E que ele deve estar sendo agasalhado pela nossa temperança, sendo dobrada em várias situações as quais a gente não quer abrir mão. Quantas vezes eu já não tratei pessoas de uma maneira ríspida, digamos, sem conhecer direito a pessoa, sem saber a necessidade dela, sem eu me dispor a estar me colocando no lugar dessa pessoa. Aí é que a gente percebe que essa felicidade que se encontra na alma é uma questão a ser vencida paulatinamente à medida do nosso trabalho em conquistar a nós mesmos, em conseguirmos vencer situações e proposições nossas que estão não ultrapassadas, estão fora do alinhamento que a gente deve ter. Ah, mas isso quer dizer que a gente tem de ser robozinho? Em absoluto. Nós vamos ter a condição de estabelecer em nós uma conduta a qual vai nos trazer paz de espírito, porque eu vou estar em uma situação de bem-estar e essa paz de espírito vai entrar em consonância com o que eu vivo, o que eu busco e o que eu quero. Desde que esteja alinhado ao amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Quando eu viver a questão de ser deixada de lado, o egoísmo e o orgulho, que são os sentimentos ruins, chagas da nossa criação, da nossa atuação e as suas derivações, só vamos conseguir vencer isso quando do egoísmo eu tiver caridade. Em vez de ser egoísta, eu sou caritativo a quem quer que seja, fazendo bem a qualquer preço e da melhor maneira possível. E vencendo, sem dúvida, o orgulho. O orgulho com o que a gente vence? Com a humildade. Que em tempo algum Jesus se colocou como o Espírito puro, Espírito crístico, sendo extremamente acima de nós, que quando foi criada a terra, Jesus estava junto na criação para que essa terra onde estamos viesse a bancar a humanidade que está aqui e ser levada ao aprisco do Senhor. Ele já era Espírito puro. E nós sequer tínhamos saído do forno ainda. Estávamos ainda na incubadeira. Estávamos num princípio espiritual tentando crescer e facultar a nossa existência como espírito propriamente dito. Então vejamos que a gente fica pensando, meu Deus, então falta muito. A nosso tempo vai estar sendo contado através da nossa vontade e do nosso esforço. E por isso que cumprir a boa nova do Cristo depende de cada um de nós, de como a gente está fazendo a limpeza do nosso terreno da alma, o que a gente está jogando para fora que não deve existir, e entre essas coisas, o que é essencial é o egoísmo e o orgulho, e sobrepujar sempre o amor e a bondade divina em nós. Bom,
Então é tão importante cumprir a boa nova de Cristo. Né? E é uma responsabilidade que certamente nos cabe. Vamos então lembrar mais uma vez que a nossa palestra tem sido disponibilizada no canal da Sociedade Espírita de Renovação, no YouTube. Convido a todos a visitar esse canal, a visualizar a palestra, compartilhar, que faz parte do algoritmo, né? Então, curtir, se gostarem. Vamos então terminar a nossa atividade, a nossa prece, e lembrando que logo a prece teremos os passes, ofereceremos a aplicação de passes para aqueles que desejarem, assim como na saída a água fluidificada. Né? Então vamos orar. Querido Jesus, em mais esta oportunidade, Senhor, fizemos uma reflexão tão importante acerca de tua passagem pela terra, que aqui vieste pelo amor, por compaixão, para as nossas necessidades, para as nossas tantas imperfeições. Com a tua doutrina de amor, Senhor, temos as ferramentas necessárias para o nosso autobunilamento, para mergulhar no nosso interior, observando tudo aquilo que ainda carregamos na condição de contrapeso ao nosso progresso moral, especialmente, Senhor, no egoísmo e no orgulho. Auxilia-nos, Senhor, a cada vez mais combater esses males, para que possamos, pouco a pouco, vencer as dificuldades íntimas, assim como as dificuldades do caminho, na condição de provas, de expiações, tendo a Ti, Jesus, a nos amparar, tendo a doutrina espírita de luz e de consolação, a nos esclarecer, trabalhando a nossa fé raciocinada, para que tenhamos o nosso compromisso assumido no crescimento moral e especialmente na prática do amor e da caridade. Lembrando, Senhor, que não caminhamos sozinhos. Aqui estamos, lado a lado, diante daqueles que tombam, que caem, como nós mesmos, aqueles que erram, aqueles que necessitam de nosso amor, mesmo no erro, mesmo nas suas dificuldades íntimas, a exigir de nós a tolerância, a paciência, que lembremos, Jesus, das dores alheias. Há tantas dores no caminho, há tantos irmãos que nesse momento, irmãs, que estão em hospitais, em casas de saúde, em manicômios, em centros cirúrgicos, Senhor, em UTIs. Carecemos, Senhor, a nossa amorosidade na conta da oração, da vibração. Há tanto, Jesus, que se encontram nas dores morais, no arrependimento. Também clamamos de nós a nossa postura adequada no campo da amorosidade. Olhai, Jesus, por todos aqueles que já adentraram o plano espiritual, que clamam de nós também a nossa lembrança,
o nosso reconhecimento, a nossa saudade amorosa, vibrando por todos eles, assim como lembrando dos benfeitores maiores que trabalham em nome de Jesus, a espiritualidade superior, que tanto nos auxilia e nos ampara. Permita, Senhor, que estejamos à disposição desses irmãos queridos para a tarefa que nos cabe de amar e servir em Teu nome, a despeito das nossas próprias dificuldades. Fica conosco, querido Jesus, agora e sempre, e te dizemos mais uma vez, muito obrigado por tantas bênçãos, e que assim seja.